Valeu, Breno. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Eu vou fazer uma breve palestra aqui. O tema que eu escolhi hoje para esse bate-papo informal com vocês, né, amigos, em homenagem aí ao soft opening da MHD Delano. O motivo fica óbvio quando eu digo qual é o tema que eu escolhi, né? Empreendedorismo. Eu conheço dois dos sócios da MHD, né? Lá de Weston, e são pessoas de background diferentes, né? Pano de fundo, setores distintos, vieram do Brasil e de repente eis que surge isso aqui, né? Uma loja maravilhosa, na verdade 3 lojas em uma, né? Maravilhosa aqui numa galeria que por acaso é a que eu mais frequento do Design District, porque sempre que eu marco almoço com meus pais que vêm de Miami Beach, é na MC Kitchen, aqui ao lado. Então eu venho muito nessa galeria, né? E eu escolhi falar sobre esse negócio do empreendedorismo por vários motivos. Primeiro, obviamente, porque eles estão empreendendo, se reinventando, e tudo isso é muito bacana de acompanhar, muito legal. E segundo, porque eles já têm essa mentalidade, são homens de negócio, empreendedores no Brasil, né? Mas a gente tem um choque cultural. A gente tem um choque cultural importante que é preciso falar quando a gente vem, né, do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país do empreendedorismo. Aqui os empreendedores são os heróis. Você pensa no Elon Musk, no Steve Jobs, eles são os heróis, as referências, né? Escrevem livros, todo mundo mira nesses exemplos. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado nesse aspecto, a gente está eivado ali de mentalidade marxista, infelizmente, eu não quero politizar muito, mas é inevitável, né? Nas escolas, nas universidades ensinam, e aí é a grande falácia da economia, né? A grande premissa equivocada, eles ensinam uma espécie de economia como jogo de soma zero. E se o jogo é soma zero, João é rico porque Pedro é pobre. Então tudo é visto como uma grande exploração. O bem-sucedido no Brasil, ele é visto com desconfiança. Em parte, é óbvio que tem motivo para desconfiança, porque existe no Brasil muito doping, como no esporte, né? Muitos capitalistas e empreendedores no Brasil contam com as muletas estatais, não é exatamente meritocracia, como eu vou abrir aqui minha palestra. Mas a gente sabe que existe também essa coisa que o próprio Tom Jobim denunciou, né? No Brasil, o sucesso é pecado. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque são os empreendedores que criam as oportunidades, que criam riqueza e empregos, né? Então eles deveriam ser mais valorizados, nós devíamos vê-los mais como os nossos heróis, né? E é mais ou menos disso que eu queria falar com vocês hoje. Eu trouxe até um livrinho que eu li só para a apresentação, né? Mas eu vou deixar para o fim, porque é um toque especial. O sujeito é um padre e ele fala de chamado do empreendedorismo, né? Mas vamos lá, vamos começar com um pouco mais de visão técnica, né? Existe uma distinção muito importante de ser feita entre meritocracia e valor, que nem sempre é apreendida pelo público leigo, né? E às vezes nem mesmo por economistas. E foi um economista liberal austríaco que ganhou o prêmio Nobel, o Friedrich Hayek, que fez essa distinção da melhor forma, na minha opinião, né? Veja, nós todos somos diferentes ao nascer, né? Família, genética, background, environment, tudo isso. E só alguém que de alguma forma idealiza a inveja pode ter uma demanda muito acentuada por igualdade. Igualdade no sentido de resultado. Porque quando você olha, né, cada um tem vocações distintas, habilidades diferentes, e o fator sorte, tudo isso. Então, o máximo que a gente pode falar é de tentar melhorar o ponto de largada. Mas mesmo que você pegasse 10 pessoas, confinasse numa sala, numa casa, desse uma divisão igual de recursos, daqui a um ano ia estar totalmente diferente. Então, a desigualdade em si não é um problema. É um problema para quem já abraçou essa visão de idealização da inveja e que olha por essa premissa, por essa lente distorcida pela ideologia de que o jogo da economia é um jogo de soma zero e não um jogo de grande cooperação, onde tem uma situação de win-win, né? Onde você tem trocas voluntárias, trocas mútuas, onde todos podem ganhar e a maré pode subir para todos, ainda que para barcos de tamanhos diferentes, né?
E uma coisa muito interessante para falar da diferença de mérito para valor gerado, né, é que esse valor ele vai ser gerado para a sociedade por uma ótica muito subjetiva. O que é valor para você pode não ser exatamente para mim. Eu gosto de uma coisa, você tem outra preferência. Então isso vai variar muito. Nós só temos uma forma de medir o que está sendo gerado de valor para a sociedade como um todo, que é o somatório de indivíduos, né? É você dar liberdade de escolha e cada um exercer as suas preferências num plebiscito diário, que é votar com o próprio bolso. É você ir lá e falar, não, eu prefiro comprar aqui porque eu fui mais bem atendido, porque o produto é melhor, porque o preço é acessível, e aí você vai exercendo sua preferência. Agora, o mais curioso disso é que não necessariamente, aí vem o grande catch-22, né? É uma pegadinha que muita gente não percebe, não necessariamente o mérito empreendido nessa empreitada é equivalente ao retorno que vai dar, ao valor. Tem uma história que ficou conhecida do Ford, Henry Ford, que ele estava recebendo uns investidores lá na Ford, tudo, e estava passando pela sessão de diretoria, e tinha um cara lá que estava com o pé para cima da mesa. E aí os investidores falaram, pô, você tem que mandar esse cara embora, né? Tá maluco, olha só. O cara falou, ele tem 1 ou 2 ideias por ano. A última que ele teve me rendeu X milhões. Então, por mim, ele pode ficar lendo o jornal quanto tempo ele quiser, desde que ele tenha mais 1 ou 2 dessas por ano. Então, isso é muito interessante para a gente pegar o que é valor gerado do mérito empreendido. E tem gente que às vezes não quer aceitar isso, por quê? Porque o cara ralou, o cara se dedicou, o cara não sei, e ele não produziu valor. Assim, lamento, né? Mas o mercado é um processo dinâmico, impessoal, de aferição de resultados, né? Então, o empreendedor, ele já começa por aí, ele tem essa visão e ele entende o que vai ou não dar valor e ele costuma alocar recursos escassos. Aliás, essa é outra aula de economia que toda a esquerda fugiu, né? Os recursos são abundantes infinitamente, aí não precisa nem ter o problema econômico, basta distribuir uma política de Robin Hood, né? No mundo real não é assim que funciona. Então, a grande dificuldade, o grande dilema do bom empreendedor é a alocação de recursos escassos. E ele precisa justamente ter essa coragem, essa visão de tirar de lado perdedor, né, e alocar em lado vencedor. Isso, no ponto de vista de capital humano, que é um recurso muito importante hoje em dia, óbvio, né, isso aí exige decisões muito difíceis, né, e às vezes intuitivamente, por um lado mais emotivo nosso, a gente quer fazer o contrário. A gente quer tirar de quem está melhor e ajudar o que está menos produtivo, né? E aí já começa uma diferença muito básica entre o setor privado, dos empreendedores, e o setor público do governo, né? No mercado a gente consegue valorizar mais o resultado, premiar de forma mais agressiva quem produz esse resultado e quem não produz, né? Isso é fundamental, é a busca constante da excelência, enquanto que no setor público costuma acontecer o contrário. Uma repartição lá que está deficitária, que está prestando um péssimo serviço, alega que faltou recurso. E aí no ano seguinte ela é premiada com mais recursos para ver se melhora o serviço. E contrata mais gente. E só fica mais gente encostada, mais cabide de emprego, e aí vai num círculo vicioso. Então, o mecanismo de incentivos é muito diferente da iniciativa privada para o setor público. Então não é uma implicância com o governo, não é uma visão ideológica, é uma análise fria, né, da realidade como ela é. E o que é o empreendedorismo? Tem 2 grandes economistas que fizeram análises interessantes sobre o que é o empreendedorismo. Um deles é mais conhecido, é o austríaco Joseph Schumpeter, que vocês devem conhecer a expressão, destruição criativa, né? Ele desenhava a coisa como um processo de evolução, quase darwinista, onde você vai inovando no processo, no produto, em alguma coisa, né, que você consegue fazer mais com menos. Essa é a essência. Você consegue entregar um produto melhor, um serviço melhor, mais barato. E aí você vai aposentando processos ou produtos que se tornam obsoletos. Melhores exemplos para a gente pensar nisso quando surgiu o carro do próprio Henry Ford, a carroça deixou de ser interessante. Quando surgiu o computador, a máquina de escrever passou a ser obsoleta. E por aí vai. Quando surgiu a luz elétrica, o lampião deixou de ser interessante. E por que é interessante a gente pensar dessa forma? Porque sempre que a gente vê a destruição, tem um outro economista liberal, Bastiat, que falava, existe aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, que são os efeitos secundários das coisas, né?
Normalmente, os leigos no debate público focam muito naquilo que se vê. E o que se vê? Se você inovar com tecnologia, o que vai ser do frentista no posto de gasolina? Né? E a gente sabe que aqui não é uma função muito necessária. Então, no Brasil, fica com essa mentalidade. Se dependesse dessa mentalidade hostil ao processo dinâmico do mercado, né, nós estaríamos ainda com o lampião e a máquina de datilografar, né, de escrever. Então, é muito importante você respeitar o processo de destruição criativa, por mais doloroso que ele seja no curto prazo e para algumas categorias. Você vai investir em reeducação, treinamento, cursos técnicos, mas você precisa respeitar esse processo, porque ele é que torna o foco do empreendedor na busca de excelência clientes. E o segundo economista, ele não é austríaco, é um rabino, mas ligado à escola austríaca, que é o Israel Kirzner, e ele tem uma metáfora um pouco diferente, uma visão diferente. O papel do empreendedor é um papel de descoberta. Ele é alguém que está alerta às oportunidades de mercado. Então vamos dar um exemplo concreto aqui que estamos vivendo, né? Bom, o Design District emergiu do nada, né? Era um lugar ruim, emergiu como um grande foco, um grande centro de charme, de moda, de esse mercado, inclusive de decoração e tudo mais, e de repente isso virou um hub, né, reconhecido. E aí vira um grupo de brasileiros de outras áreas, tudo, e percebe o seguinte, ó, ainda tem espaço para uma empresa que vai oferecer produto high-end a um preço mais acessível e vai competir com esses italianos aí arrogantes e vai ocupar esse mercado. Então, eu gosto do design italiano, a Pininfarina é italiana e fez a Ferrari. Então, assim, o papel do empreendedor nesse aspecto, ele não precisa ser o dono do capital, ele não precisa ser o cara endinheirado, ele é o cara que está alerta. Então ele une as peças para oferecer alguma coisa que está faltando no mercado do ponto de vista da demanda, que é o ponto de vista de todos nós como consumidores. Então, descobrir essas oportunidades, estar alerta a essas oportunidades, é a grande missão do empreendedor. E isso tem muito valor. As pessoas olham o resultado, né, depois de muito trabalho. Pô, lê a biografia do Elon Musk, meu Deus, você fica até com pena dos filhos do cara, né? Então, assim, ou da esposa, no caso. Mas Michael Dell, esses caras todos começaram com $1.000, às vezes, numa garagem, né? Esse pessoal do Vale do Silício. Então, as pessoas olham o resultado, o cara é bilionário. E aí fica com essa mentalidade de vamos tirar para trazer mais igualdade. Isso é matar a galinha dos ovos de ouro. Isso é matar a essência da função e da visão empreendedora, que é gerar esse processo de riqueza e possibilitar todos esses empregos que depois a gente take for granted, acha que é um dado da natureza, né? Tem uma novela da Ayn Rand, a filósofa radicada da Rússia nos Estados Unidos, né, chamada Atlas Shrugged, que aqui nos Estados Unidos é um dos livros mais influentes depois da Bíblia. E nesse livro ela imagina uma greve dos empreendedores, aqueles que usam o cérebro para produzir riqueza, porque tem outra confusão típica, achar que a riqueza é criada pelo trabalho braçal. O trabalho braçal, lamento, mas infelizmente é facilmente substituível. O que é difícil de substituir é justamente o campo das ideias, né? Então, ela imagina esses cérebros tirando o corpo fora, se aposentando da sociedade, e a sociedade entra em colapso. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ficar na ficção. É o que acontece em todo regime socialista. Olha a Venezuela hoje, né? Então, não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque. Existem destilarias porque as pessoas demandam uísque. Então, é um processo muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Você pode querer criar o que você quiser, né? Se você investir $1 bilhão... E outra confusão básica de leigo em economia e nesse processo todo. Confundir o custo, o sunk cost, como eles chamam, quanto você enterrou que custou aqueles insumos com o valor do negócio. Olha, se eu gastar $1 bilhão para construir uma fábrica de gelo no Alasca, quanto é que ela vale? Ela vale zero, não tem demanda para gelo no Alasca. Então, de novo, o empreendedor é esse sujeito que está atento à nossa demanda. A como é que eu posso satisfazer
da melhor forma possível. É por isso que os aparelhos da Apple chegam tão bonitinhos e tão embalados e tão maravilhosos e eficientes na minha casa. Porque o Steve Jobs era um obcecado com excelência e com agradar e com a visão estética e com tudo isso, e funcionalidade. Então é por isso que a Apple virou o que virou, né? E aí vem uma questão muito importante. Quando a gente entende tudo isso, eu estou acelerando já para fechar, e abrir depois para bate-papo também, mas quando a gente entende tudo isso, e isso é só o arcabouço, a gente entende a moralidade do lucro. O que é o lucro? O lucro é o resultado desse processo todo. Aliás, é o parâmetro para o empreendedor saber se o que ele está fazendo está ou não sendo bem sucedido do ponto de vista do consumidor. É só isso. O lucro vai ser obtido após o custo de todos os insumos, ele pagar o custo do trabalho, o custo do capital, assumir riscos, e aí o que sobrar nisso tudo vai ser o seu lucro. E que, via de regra, ele vai usar para reinvestir no negócio. Até porque tem outra grande falácia da esquerda, e eu prometo que eu não estou implicando aqui com ideologias alguma, estou apenas fazendo a minha análise. É porque a impressão digital da esquerda está em todas as cenas do crime. Olha só, a maior falácia que existe. O empresário é um egoísta ganancioso, é o Gordon Gekko do Wall Street, do filme do Wall Street, que é feito por um comunista, que é o Oliver Stone, né? Defensor do Hugo Chávez. O empresário é um ganancioso que quer maximizar o lucro no curto prazo. Possível dos recursos para lucrar. E o Estado vai nos proteger disso, focando no longo prazo. Agora vamos para a realidade. O Estado é controlado por políticos que precisam ser eleitos e reeleitos. Mesmo um grande senador ou um grande presidente, ele precisa ser reeleito a cada 4 anos, ou 8. Então ele precisa focar no curto prazo, a visão dele é míope. E o empresário? Bom, qualquer um que fez aula de finanças básica, 101, entende que o valor presente de uma empresa é o fluxo de caixa que ela vai gerar ao longo da eternidade, descontado ao valor presente. E quem já fez fluxo de caixa, eu fiz, trabalhei muitos anos com isso, o grosso do valor, você projeta ali 5 anos e tudo, depois joga uma perpetuidade. O grosso do valor é a perpetuidade. Nós todos estamos tentando gerar valor nas nossas empresas por vários motivos. Dinheiro é um deles, mas nós queremos maximizar o valor disso e, de preferência, deixar como legado para os filhos e por aí vai. Então, nós temos total interesse como empreendedores, como empresários, em olhar no médio e longo prazo para a empresa. É o oposto, a turma inverteu tudo, né? Então, a moralidade do lucro é uma coisa fundamental de entender. O Adam Smith, em 1776, na Riqueza das Nações, já falou, não é da benevolência do açougueiro que vem a nossa comida. É dele preocupado em atender os seus próprios interesses. E com isso ele precisa fazer um açougue limpo, decente, vender uma carne de qualidade. Eu fico maluco quando eu vejo o pessoal falando assim, se não fosse o fiscal sanitário, né, o seu Linneu da grande família, todo mundo ia vender comida podre. Olha, se o Publix, que eu compro todo dia, aliás até exageradamente, todo dia eu vou no Publix, se eu fosse no Publix, comprar comida todo dia e começasse a encontrar comida podre e passar mal, o que ia acontecer? Não é preciso ser um gênio para perceber. Eu não ia nunca mais no Publix. E o valor do Publix está nesse ativo intangível que é a sua marca e a confiabilidade perante os consumidores. Então, é tão estúpido você imaginar que o empresário é um malandro que quer te enganar o tempo inteiro. Eu venho do Rio de Janeiro, até dá para entender melhor no Rio isso. Mas não é verdade essa premissa, não é verdadeira. Então, é fundamental a gente destacar a moralidade do lucro. E aí vem uma questão da diferença cultural que eu falei no início, né? Olha só, nós estamos num país que a pergunta, né, aliás, às vezes muito direta, as pessoas falam isso, né, how much money do you make? Né? Então, assim, já está implícito a ideia de que você tem que fazer alguma coisa para ter um retorno. Né? No Brasil, o que é? Quanto é que você ganha por mês? É o maná, é um presente dos deuses. Né? Quanto é que você ganha por mês? Né? Aí vamos, outra diferença semântica, parece boba, mas é cultural importante, né, do ponto de vista cultural. Aqui nos Estados Unidos é o taxpayer, nós somos todos taxpayers perante o IRS. No Brasil nós somos contribuintes. Né? É o dia mais feliz da minha vida, vou fazer meu imposto de renda e contribuir com a cidadania, né, para o mensalão, para o petrolão, para o covidão e por aí vai. Então, é tudo realmente tosco. E o Winston Churchill falava, né, o vício intrínseco do capitalismo, né, que é o sistema dos empreendedores,
é a partilha desigual do sucesso. E assim tem que ser. Nós temos que respeitar isso. O vício intrínseco do socialismo é a partilha equitativa do fracasso. Está todo mundo na mesma, né? Tirando a nomenclatura que goza de benefícios. E eu vou deixar 2 minutinhos aqui só sobre esse livrinho. É muito curioso porque o padre Robert Sirico, ele começou a atender muitos empresários e muitos angustiados com esse sentimento de culpa indevida e merecida, né? E ele escreveu esse livro, falando assim, olha só, vamos defender do ponto de vista moral o que é um empreendedor, né? O que faz alguém estar 8 da noite, numa quarta-feira, em Miami, podia estar em casa, já tem dinheiro, podia estar com a família, tomando um vinho, podia estar com os amigos jogando pôquer, perdendo, no caso do Ramiro e do Breno comigo. Mas o que faz estar aqui, fazendo esse evento, convidando gente? Não pode colocar isso numa equação simplista de lucro, de ambição, de ganância. Não pode. Então, ele identificou nesses empreendedores todos um chamado. E ele compara isso muito com um chamado divino, até porque, obviamente, ele é padre, né? Então, essa é a linguagem dele. E ele identifica que a busca de excelência em tudo que você faz na vida é Deus na sua vida, pela ótica dele. E o empreendedor, ele é, por excelência, alguém que está sempre buscando fazer da melhor forma possível. Porque senão ele não sobrevive nesse troço. É um ambiente competitivo. É um ambiente difícil. Então, ele usa, no final do livro, a parábola dos talentos, né, de Jesus, que não é das mais conhecidas e nem sempre é interpretada assim, mas de forma muito resumida, né? 3 pessoas ganharam cada um lá os seus talentos e o nome remete à moeda da época e também a talento para a gente. E um foi lá, o resumo da ópera, para fazer a história longa, curta, né? Um enterrou para proteger, o outro devolveu certinho o que tinha e o outro aplicou e investiu e rendeu, né? E o que mais foi agraciado, né, pela recompensa divina foi justamente aquele que investiu. E por quê? Não é difícil imaginar. Primeiro porque a visão de um empreendedor é a visão de otimismo, é a visão de olhar para frente e não para trás e acreditar no futuro. Isso por si só já é uma coisa que ressoa com uma mensagem cristã. Em segundo lugar, porque se você tem um dom, se lhe foi dado algum tipo de dom, se você tem a capacidade de fazer uma coisa melhor e você não explora por medo, por covardia, se você enterra o seu talento, né, você não está cumprindo aquilo que foi uma espécie de vocação, de chamado divino. Então você está sendo, na pior das hipóteses, alguém amedrontado demais. E não é isso que se espera da gente, como indivíduo, como cidadão e como cristão, no caso. Então, juntando tudo isso, né, ele faz uma defesa muito, muito bem feita e sucinta, o livrinho é pequeno, né, dessa visão do empreendedor como um chamado. E eu vou falar para vocês, eu conheço muito empreendedor. Eu não sou, até pelo contrário. Alguns brigam comigo que eu deixo muito dinheiro na mesa, que eu tinha que estar monetizando melhor, olhando mais como empresário para as coisas que eu faço. Eu estou mais na linha dos idealistas, né? Uma vez a minha mulher usou uma figura de linguagem fortíssima, quando o dólar continuava subindo, a grana estava mais apertada, ela falou assim, vem cá, você começa a aceitar um monte de coisa de graça, você não tem essa visão de empresário, o que você quer? Que crie uma estátua para você no Brasil e sua família fique mendigando nessa estátua? Eu falei, caramba, eu olhei para minha casa assim e falei, pô, não está tão ruim, né? Mas eu entendi a provocação, né, legítima. O papel da mulher, inclusive, às vezes, por trás de todo grande empreendedor homem, tem uma grande mulher. O contrário não precisa não, mulher mais independente. Mas, então assim, é um chamado, né? Eu vejo isso, eu conheço muito empreendedor, e olha, todos, sem exceção que eu conheço, todos, podiam ter parado há muito tempo, podiam estar no cassino, podiam estar viajando o mundo, e eles estão lá. Eles estão lá trabalhando muito mais do que quase todos os empregados deles. Eles estão assumindo os riscos, porque o salário vem no final do mês, no matter what. O lucro não. As pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem que o salário é antecipado, né? Vai ser sócio na alegria e na tristeza, né? As pessoas não querem, as pessoas querem ser sócio só na alegria. Então, todos os empreendedores que eu conheço têm essa visão de vocação. Eles estão fazendo isso por algum chamado. É mais do que lucro. Eles já podiam ter parado por dinheiro há muito tempo, né? Então, eu acho que está na hora da gente reconhecer isso. Está na hora da gente reverenciar isso.
e está na hora de a gente começar a admirar um pouco mais aqueles que possibilitam, inclusive, isso aqui. Portanto, muito obrigado, meus amigos, que me convidaram, e a todos vocês.